Bem-vindo ao meu Cafofo Teológico e Apologético. Eu convido você para assistir este vídeo. O título desse vídeo é uma frase que eu tenho escutado e lido em diversos posts no Facebook, Instagram e alguns vídeos aí do YouTube, dizendo que o crente não pega Covid-19, o cristão não precisa se preocupar com a Covid, o cristão não precisa se cuidar na pandemia. Bom, se você quer saber a minha opinião sobre o assunto e se eu concordo com isso, e o melhor, o que a Bíblia diz sobre o cristão ficar doente, assista esse vídeo até o final. Vem comigo depois da vinheta. E aí, pessoal, vamos lá? Hoje eu vou trazer um tema que é bem propício para os dias atuais, que é: o cristão pode ficar doente? O cristão precisa tomar cuidado com este vírus, usar a máscara, ter distanciamento social? E aí, qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião será baseada na palavra de Deus e eu gostaria que você também desse a sua opinião aqui nos comentários. Com respeito, vai ser muito bom saber a sua opinião sobre o assunto. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal porque isso fortalece muito o canal e não é fácil manter um canal cristão sério aqui no YouTube, tá bom? A ideia que o cristão não pode ficar doente nasceu com a teologia da prosperidade. Você precisa ser próspero em tudo. Eu não vou trazer a história da teologia da prosperidade. Eu quero ser mais direto sobre aquilo que ela ensina sobre este assunto, sobre enfermidade, e o que a Bíblia diz sobre isso. Aí você vai entender a minha posição sobre esta questão. Sabe qual é a resposta da teologia da prosperidade sobre os irmãos que morreram com Covid? Ou sabe qual é a resposta, o que eles dizem de irmãos que ficam doentes, que essas pessoas não tiveram fé e que não reivindicaram os seus direitos a Deus? É o que eles ensinam. Eles pegam Isaías 53, o texto de Isaías 53, distorce esse texto e dizem o seguinte: esse texto fala que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Então, se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, o crente não pode ficar doente. É necessário ter fé. É isso que eles ensinam. Eles ensinam que você tem que ter fé, reivindicar a cura diante de Deus. Só que é o seguinte, meus queridos, quando o assunto é doença, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos, porque muitas pessoas podem abraçar este ensinamento e deixar o tratamento médico, deixar de tomar o remédio e chegar à morte. O tratamento médico não é fácil fazer, é difícil, tem que ter perseverança. E quando eles escutam isso da teologia da prosperidade, um pastor talvez de renome, conhecido, dizendo que você pode deixar o seu remédio de lado, você pode deixar o tratamento de lado, porque você está curado, basta reivindicar a tua cura diante de Deus. Essas pessoas fazem o quê? Acreditam nisso e muitas pessoas, infelizmente, já morreram depois de abraçar essa teologia. Toma muito cuidado com o que estão ensinando por aí. Para a teologia da prosperidade, eu não sou um pastor, ou eu não sou um pastor de fé, porque eu estou enfermo. Eu estou em repouso médico, por isso que eu não estou fazendo vídeos com imagem, tá bom? Por isso eu estou fazendo no estilo podcast. Só que eu tenho visto o cuidado de Deus com a minha vida em minha enfermidade. É claro que em breve estarei de volta gravando no meu Cafofo Teológico, com imagem e tudo. Mas por enquanto eu estou aqui em repouso médico, eu tenho uma úlcera varicosa que está para cicatrizar. E sabe o que eu já escutei? Que eu não posso sofrer com essa doença sendo um pastor, eu não posso ficar doente. Que exemplo você vai dar para o membro da sua igreja? Que eu preciso reivindicar a minha cura diante de Deus, a minha cura está lá, basta eu pegar. Você precisa fazer com que Deus te cure. É como você ser o dono de Deus, você não é servo mais. Deus é teu servo. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Eu creio que Deus é poderoso para curar instantaneamente. Só que a ideia de que o cristão não pode ficar doente não passa por uma análise bíblica pessoal. Porque nós temos um corpo físico. Você sabia disso, né? Então,
Eu vou dizer uma coisa para você, mais uma vez. A ideia de que o cristão não pode ficar doente não passa por uma análise bíblica, porque nós temos um corpo físico que sofre com o tempo, sofre por causa do pecado que trouxe o mal sobre a humanidade. A própria Bíblia diz que o nosso corpo sofre com desgastes do tempo. O nosso corpo é desgastado todos os dias. Só para você ter uma ideia, para a tua reflexão, nós nascemos morrendo. Peraí, pastor, que loucura é essa? É isso mesmo. A cada dia que passa, você vai se desgastando. Salmos 90, versículo 10 diz o seguinte: os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salomão escreve algo interessante, ele diz que eu devo me dedicar ao Senhor na minha juventude, porque vai chegar dias que eu não vou ter mais contentamento, não vou ter mais satisfação. Isso está escrito em Eclesiastes 12, versículo 1, que diz assim: lembre-se do Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Eu sei que um dia teremos um corpo glorificado sem ação da doença, de canseira, do enfado, isso tudo vai passar. Só que nós ainda estamos em um mundo corruptível, que o nosso corpo sofre com as doenças sim. E outra coisa, a Bíblia nunca ensinou que o cristão não pode ficar doente e que nunca sofreria aflições neste mundo. Pelo contrário, olha o que Jesus disse em João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que não teríamos aflições? Não, ele disse que teríamos e que teremos, mas para ter bom ânimo, porque ele nos dá paz em meio à aflição. Ele nos dá paz em meio à aflição. O apóstolo Paulo também tinha um espinho na carne, não sei se você sabe, mas ele tinha um espinho na carne que alguns teólogos dizem que seria uma doença. Pode ser? Pode sim. Algumas vezes ele pediu para que Deus tirasse esse espinho da carne. E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Está registrado em 2 Coríntios 12, versículo 7. A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você já imaginou você orando para Deus te curar e o Senhor fala assim: olha, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Será que Paulo não soube reivindicar a sua cura diante de Deus? A Bíblia traz mais referências sobre irmãos em Cristo que tinham enfermidades. Você sabia que Timóteo era um deles? O apóstolo Paulo chega a dar um conselho médico para Timóteo devido às frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5, versículo 23 diz o seguinte: não beba só água, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Certa vez Paulo não levou Trófimo com ele em suas viagens missionárias porque ele estava doente. Isso está registrado em 1 Timóteo 4, versículo 20, que diz assim: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Será que o apóstolo Paulo não era um homem de fé? Será que o apóstolo Paulo não era usado por Deus? Ele não tinha fé? Ele não poderia colocar as mãos em Trófimo e curar? Eu acho que ele é um apóstolo aprovado diante de Deus, mas infelizmente, pela teologia da prosperidade, ele seria reprovado, porque ele deixou um amigo enfermo. Então, como explicar o texto de Jesus levando sobre si as nossas enfermidades? Pastor, como é que a gente faz? Em primeiro lugar, o sacrifício de Jesus na cruz nos deu a cura espiritual sobre o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O homem estava enfermo espiritualmente. O pecado é uma enfermidade espiritual que só Jesus pode nos curar. Ele nos trouxe a cura espiritual. O pecado é uma doença que só Jesus pode curar. Agora, eu creio que quando ficarmos livres deste corpo físico que sofre com as ações do tempo e do pecado, nós vamos receber um corpo glorificado e aí sim estaremos livres de qualquer doença. Um dia estaremos com Cristo e teremos um corpo glorificado. Esse tempo ainda não chegou. Nós estamos num mundo cheio de pecados. O pecado chegou a todos os homens.
Mas um dia estaremos com Cristo e teremos um corpo glorificado e toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. A enfermidade não terá poder sobre nós. Escute isso. Escute o que eu vou ler. Escute o que eu vou ler agora. Eu quero que você escute isso. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, versículo 1 a 5. Eu entendo que o cristão pode sim ser acometido pela Covid-19 e até morrer por causa dela. Mas um dia ele terá um corpo glorificado, que a morte, a doença, não vai ter mais acesso a este corpo. O cristão vai ficar livre de tudo isso. Eu acredito que nós devemos nos cuidar sim. Eu creio que um dia nós estaremos livres de todo o mal, como a palavra de Deus afirma. Mas enquanto este momento não chega, vamos nos cuidar. Se cuide. Tome sim a vacina. Eu tenho um conselho para você que vai na onda de alguns que ensinam que o cristão não fica doente, que o cristão não pega Covid. O meu conselho para você é o seguinte: escute tudo o que for ensinado. Faça uma análise bíblica. Veja o que está sendo ensinado e veja se isso é sustentado pela palavra de Deus antes de abraçar qualquer tipo de teologia. Agora eu quero falar com você que perdeu alguém para esta pandemia. Talvez um pai, um filho, talvez alguém da sua família. Meu querido, se você perdeu alguém pela Covid-19, saiba que isso é possível sim. O mesmo sol que bate na cabeça do justo bate na cabeça do ímpio. A morte física não é o fim para o cristão. Um dia estaremos na eternidade com o nosso Deus. E eu tenho certeza que se essa pessoa tinha Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e se você se manter firme até o fim da sua vida e morrer aí com o Senhor Jesus no seu coração como seu Salvador, um dia você vai reencontrar essa pessoa. Se você perdeu alguém por causa de uma doença, essa pessoa não morreu por falta de fé, não. Eu acho que a maior enfermidade de um cristão é falta de conhecimento bíblico. Ok? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e irmãos, se inscreva no canal, deixa o seu joinha que isso fortalece muito o canal. Deus abençoe. Não esqueça de orar por mim, não. Até o próximo vídeo.